Hoje, a gente vai atuar como detetives numéricos. Gosto da ideia. O nosso caso é um número com uma identidade meio misteriosa, sabe? Uma sequência infinita de decimais que se repetem para sempre. As dízimas periódicas. Exato. À primeira vista, parece algo caótico, incontrolável. Mas as fontes que a gente analisou dizem que por trás de toda dízima periódica existe uma identidade secreta. E, surpreendentemente, muito mais simples. Uma fração. Uma fração. Nossa missão hoje é exatamente essa: desmascarar esse infinito e encontrar a fração geratriz que está na origem de tudo. Mas, para a gente entender o crime, a gente precisa entender a cena, né? Com certeza. O contexto é tudo. E a cena do crime aqui é o próprio universo dos números. Tudo começa com um básico, não é? O conjunto dos números naturais. O N. Isso. 0, 1, 2, 3. As ferramentas que a gente usa para contar coisas. Exato. É o nosso ponto de partida. Simples, intuitivo. Você tem 3 maçãs, eu tenho 5. Funciona perfeitamente. Mas essa simplicidade tem um custo. Tem. Tente fazer uma conta como, sei lá, 2 menos 5 usando só esses números. Não dá? Simplesmente não dá. A conta não fecha. É como tentar pagar uma dívida de R$ 5 tendo só 2 moedas de 1. O sistema quebra. E é aí que a primeira expansão acontece, certo? A gente precisa de um conceito novo para representar essa falta, essa dívida. Precisamente. E essa necessidade deu origem ao conjunto dos números inteiros, o conjunto Z. Ele pega todos os naturais que a gente já conhecia e adiciona um espelho deles. Os negativos. Os números negativos. Então agora a gente tem -3, -2, -1, e aí continua. 0, 1, 2, 3 e continua. E isso resolve o problema. Resolve. E isso não foi só uma curiosidade matemática, né? A invenção dos números negativos foi revolucionária para o comércio, para formalizar a ideia de dívida e até para a física. Para indicar direções opostas. Isso, temperatura acima ou abaixo de 0. De repente, a conta 2 menos 5 tem uma resposta. -3. Problema resolvido. Certo. Resolver a subtração com negativos faz todo sentido. É como um mundo do ter e do dever. Mas aí surge um novo problema. A divisão. A divisão, exatamente. Se eu tenho uma maçã e quero dividir para 2 pessoas, o resultado não é um número inteiro. Não é? Sinto que aqui a gente sai do mundo de coisas inteiras e entra no mundo de pedaços de coisas. É essa a ideia por trás dos números racionais. Exatamente, você captou a essência. Os números inteiros são ótimos para contar objetos discretos, inteiros, mas o mundo real é feito de partes, de proporções. É aí que entra o conjunto Q. Aí entra o conjunto dos números racionais. O quê? A definição formal é qualquer número que pode ser escrito como uma fração A sobre o B, onde A e B são inteiros e o B, claro, não pode ser 0. Ou seja, o mundo dos pedaços. Meio litro de leite, 1/3 da pizza. 3/4 de um terreno, perfeito. Os racionais nos dão a linguagem para falar sobre partes, proporções, receitas de bolo, qualquer coisa que não seja um item inteiro. E o interessante é que até os inteiros cabem aí dentro, né? Sim, eles moram dentro desse conjunto. O número 8, por exemplo, é um número racional porque pode ser escrito como a fração 8 sobre 1. Esse novo universo é maior e mais poderoso. Ok, então é nesse universo das frações, dos racionais, que o nosso mistério de hoje começa. Exato. Porque toda fração, quando a gente resolve a divisão, se transforma em um número decimal. E é aqui que a tal da identidade dupla aparece. Exato. E só existem 2 resultados possíveis. O primeiro é o que a gente chama de decimal exato. A conta acaba. A divisão simplesmente acaba. 1 dividido por 2 dá 0,5. Fim. 3 dividido por 4 dá 0,75. A conta tem um ponto final claro. E o segundo resultado é o nosso suspeito principal de hoje. A dízima periódica é quando a divisão parece que nunca vai ter fim. É como aquela música que fica na cabeça e não sai mais, sabe? Sim. A divisão entra nesse loop. Pense na fração 51 sobre 99. Se você fizer essa divisão, o resultado é 0,51, 51, 51, um padrão, o 51, que se repete para sempre.
Esse padrão é o período? Esse padrão é o que chamamos de período. É um infinito, mas um infinito previsível. Outro exemplo clássico é 2 dividido por 3, que vira aquele famoso 0,666. Onde o período é o 6. Ou 3 por 11, que dá 0,272727, com o período sendo 27. Tá? Entendi o que é uma dízima. Mas 0,666 parece bem mais simples do que um número como, sei lá, 0,21353535. Boa pergunta. Eles são tratados da mesma forma ou pertencem a famílias diferentes? Eles pertencem a famílias diferentes e essa distinção é a chave para desvendar o mistério da fração por trás deles. Ok. A primeira família é a das dízimas simples. Nelas, a música repetitiva, o período, começa logo depois da vírgula, sem enrolação. Direto ao ponto. Isso. 0,666 é um exemplo perfeito. O período 6 já está lá colado na vírgula. O mesmo para 1,212121, onde o período 21 começa imediatamente. E a outra família, a dos casos mais complicados? É a família das dízimas compostas. Elas têm um elemento extra, uma espécie de introdução antes da música principal começar. Ah, O T5 começa a tocar e a se repetir. entendi. Então essa diferença na estrutura exige uma abordagem um pouco diferente na nossa investigação. Exatamente. Certo, então temos o suspeito, a dízima periódica, e agora sabemos que ele tem 2 disfarces, o simples e o composto. Chegou a hora de desmascarar. Como a gente faz o caminho de volta? Álgebra. Como a gente encontra a fração, a tal fração geratriz? A arma que a gente usa para isso é a álgebra. E é um método, olha, de uma elegância impressionante. Vamos pegar um caso simples, a dízima 0222. Ok. A primeira coisa que a gente faz é dar um nome ao nosso suspeito. Vamos chamá-lo de x. Então, nossa primeira pista é a equação x igual a 0,222. Certo. Temos a identidade provisória dele. E agora? Agora, a gente olha para o período. É o 2, um único algarismo. O truque é multiplicar os dois lados da equação por 10. Por 10, ok. Isso faz a vírgula andar uma casa para a direita. Nossa segunda pista, então, é 10x igual a 2,222. Tá. Agora temos 2 equações, x igual a 0,222 e 10x igual a 2,222. Não parece que ajudou muito? O infinito continua lá. Ah, mas é aqui que vem o pulo do gato. Olhe para a parte depois da vírgula nas duas equações. É a mesma? É exatamente a mesma. 222, 222. Agora a gente subtrai a primeira equação da segunda. Uma da outra. Do lado esquerdo temos 10x menos x, que dá 9x. Do lado direito temos 2,222 menos 0,222. E o que acontece com a parte infinita? Ah, ela se cancela? Uma anula a outra? Sobra só 2. Então, 9x igual a 2. Exato. Que sacada, é tipo um truque de mágica matemático. É exatamente isso. O truque é alinhar as caudas infinitas para que elas desapareçam na subtração. E uma vez que o infinito foi eliminado, o resto é simples. Se 9x é igual a 2... A gente isola o x e descobre que x é igual a 2 nolos. Missão cumprida. A identidade secreta de 0,2222 é a fração 2 novos. Fantástico. E o que é realmente poderoso aqui é a ideia de que a álgebra nos dá uma ferramenta para capturar e domar o infinito. Sim? Uma sequência de números que nunca termina pode ser perfeitamente contida, representada por uma fração simples como 2 nonos. Isso é um salto conceitual gigantesco. Mostra que nem todo infinito é incontrolável ou desconhecido, né? Alguns infinitos são bastante ordenados. Ok, isso foi realmente inteligente para um caso simples, mas só quase fantástico. Um pouco. Esse mesmo truque de alinhar e cortar a cauda infinita funciona para algo mais bagunçado, como aquela dízima composta que a gente falou antes, 2,6121212. Funciona. Ela tem aquela introdução antes do período. Funciona sim, mas a investigação exige um passo a mais. O princípio é o mesmo.
obter duas equações com a mesma cauda infinita para poder cancelá-la. Certo. Vamos começar do mesmo jeito. X igual 2,612112. Agora, o nosso primeiro objetivo é limpar a área, ou seja, passar a parte que não se repete, o 6, para o lado esquerdo da vírgula. Começou um algarismo, a gente multiplica por 10. Isso, então ficamos com 10x igual a 26,121212. Ok, agora a parte que se repete 12, está sozinha depois da vírgula. Exato. Essa é a nossa primeira equação limpa. Agora a gente precisa de uma segunda equação que também termine em 121212. Como fazemos isso? Para conseguir isso, a gente precisa mover um ciclo completo do período para a esquerda da vírgula. O período é 12, tem 2 algarismos. Então, partindo da nossa equação limpa, que é o 10x, a gente multiplica por 100. Espera um pouco, vamos com calma. Então a gente pega a equação 10x igual a 26,121212 e multiplica ela inteira por 100. Isso mesmo. Isso daria 1000x igual a 2612,121212. É isso? Exatamente. Agora olhe para as duas equações que a gente criou. A primeira é 10x igual a 26,121212. Certo. E a segunda é 1000x igual a 2612,1212. Veja que o rabo delas, a parte depois da vírgula, é idêntico. É 1212 é. O mesmo. Ah, entendi. Agora sim podemos fazer o truque da subtração, porque as caudas infinitas vão se anular de novo. A gente subtrai a primeira da segunda. É isso. 1000x menos 10x de um lado e 2612,1212 menos 26,1212 do outro. O resultado é 990x igual a 2586. O infinito sumiu. E para fechar a conta? A gente só precisa isolar o x. A fração geratriz é 2586 sobre 990. E aí dá para simplificar, imagino. Dá para simplificar, sim. Dividindo em cima e embaixo, a gente chega em 431 sobre 165. A identidade foi revelada. É quase como ter duas fitas de medição infinitas. A gente alinha as duas de um jeito que a parte que se repete para sempre fica sobreposta, e aí a gente corta essa parte fora subtraindo. Essa analogia é perfeita. É exatamente essa a lógica. Não importa quão complexa a dízima pareça, com partes não periódicas longas ou períodos com muitos dígitos, a estratégia é sempre a mesma. Gerar duas equações alinhadas pela cauda infinita e usar a subtração. Exato. Para eliminar o problema, o método é robusto. O caso de 0,152,222, por exemplo, seguiria a mesma lógica. Multiplicaremos por 100 para isolar o 15 e depois por 1000 para ter duas equações terminando em 2222. A subtração revelaria a fração 137 sobre 900. Então, caso encerrado. Nossa jornada de detetive hoje nos levou dos números mais básicos de contagem, o conjunto n, passando pela necessidade de incluir os negativos, com z, até chegar ao vasto e fracionado universo dos racionais, o conjunto Q. E lá descobrimos o segredo do nosso suspeito, que dentro dos racionais, os números podem ter uma identidade decimal finita ou uma identidade infinita, desde que seja periódica, previsível. E que mesmo esse infinito tem uma origem clara, uma fração geratriz. Uma fração que a álgebra nos permite encontrar de forma sistemática, desmascarando causa aparente. A grande revelação, então, é que para um número ser racional, sua forma decimal ou termina ou entra num loop eterno. Não existe uma terceira opção. Exatamente. Se ele pode ser escrito como uma fração, ele se comporta de uma dessas duas maneiras. O que nos deixa com um último fio solto. Uma pergunta para uma próxima investigação. Qual seria? E os números cujas casas decimais continuam para sempre, mas sem um padrão de repetição. O mais famoso deles é o número π, que começa com 3,14159 e continua infinitamente, de forma caótica, sem nunca entrar num loop. Certo, ele não se repete. Nunca. Se eles não são racionais,
porque essa identidade secreta da fração não pode ser encontrada para eles, que tipo de números eles são? E onde eles se encaixam nesse universo numérico que parece estar sempre se expandindo para conter novos mistérios? Exato. Fica a pergunta.